Que grande alegria! De volta ao programa O Evangelho. Essa semana tem estreia de um novo portal, novo chat, novo programa, novo tudo. Nova forma de fazer. E o tema hoje é: a tua fé te salvou, não Deus. Não julgue. Os títulos são sempre inteligentes, reflexivos e principalmente provocantes. Provocam em você racionalidade, pouco menos de misticismo. E o vídeo de hoje é o segundo vídeo mais importante do terceiro curso do EQ Orgânica. O vídeo A Tua Fé Te Salvou, Não Deus vem em segundo lugar. O primeiro é A Bíblia Não é Sagrada, curso Desmistificando. Então você faz o dessistematizando, desteologizando, depois desmistificando. Nesse terceiro curso nós temos vídeos difíceis de temas difíceis, mas o de hoje eu considero a aula mais importante, mais difícil que eu já dei. Ela é muito abrangente, portanto a gente vai retomar esse assunto várias vezes ao decorrer do tempo. Vamos começar? Eu quero salientar que ao vivo não dá para usar minha qualidade máxima da câmera, não dá para usar Full HD, foco e desfoque, dá até para usar, mas não muito. Não dá para usar muito chroma key, não dá para usar toda a potencialidade das coisas que adquiri. Mas eu farei vídeos gravados, como fiz ontem, de tempo em tempo, e vocês vão ver que a qualidade é muito superior. Mas eu não vou abandonar vocês nesse programa tão gostoso que a gente faz juntos, que faz ao vivo. Começa agora o programa O Evangelho, que volta com muita alegria. O Evangelho. Presta bem atenção. Se você tem notificações do push, em nossa página você recebeu a notificação da transcrição do programa de hoje. Todos os meus programas do Evangelho agora serão ao vivo e gravados e transcritos. Então você pode também ter acesso a esse programa aula, estudo doutrina com texto. Sempre com temas edificantes, e o de hoje é muito difícil de entender. Portanto, se é que é possível me ouvir, porque 80% das pessoas que me assistem ainda estão no sistema, eu lhes peço, imploro, tirem todo o preconceito que vocês puderem. Todo. Não me julguem. Até o final desse vídeo. Aí as coisas farão sentido. Certo? Então é isso que eu peço. Não me julgue. Vamos lá. Afinal, Deus interfere ou não? Se sim, quando ele interfere? Parece falta de modéstia, mas vamos admitir, é preciso muita coragem para eu vir aqui e vocês que já entenderam esse assunto e saem por aí ensinando também essa verdade, que pode deixar o trabalho EQ, o programa O Evangelho, a Igreja Orgânica, a minha missão, a tua missão, cada vez mais impopular, ao invés de crescer. Praticamente ninguém quer ouvir o que tenho a dizer. Veja você o tamanho do comprometimento com a verdade.
Qual é o doido no mundo de plena fama, mídia, status, terceiro e poder que vem a público falar o que as pessoas não gostam de ouvir? O que não me torna popular, mas impopular. Por aí você vê como estou comprometido com o Evangelho. Para não assustar você totalmente, haja vista ter aprendido no sistema religioso absolutamente tudo ao contrário do que vou ensinar, trago dessa vez alguns caminhos que explicam organicamente o porquê das coisas. Eu ensinei no curso Desteologizando que Deus só interfere em 2 casos. Vamos lá, vocês que já estudaram. Primeiro, quando envolve salvação. Segundo, quando envolve todo o seu povo. Yahudim, eclésia do grego, errado. Como se não bastasse assunto tão profundo, hoje iremos mais além, falando sobre metafisicalidade, princípios da natureza desde a criação e a linha imaginária transponível da fé. Comecemos com a frase sempre a posteriori do Salvador em seu trabalho como Messias. Por que a posteriori? Porque era depois de sua prédica, de seu sermão, de seu ensinamento, de sua doutrina, depois da operação de maravilhas, dos sinais que ele fazia para evidenciar e comprovar o que falava, que ele dizia essa frase a posteriori. Preste atenção. Vou citar alguns. Lucas 17:19, disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E Jesus lhe disse, Lucas 18:42, a tua fé te salvou. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7:50. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 10:52. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9:22. E ele lhe disse: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Marcos 5:34. E agora, um texto que eu amo, preste atenção. Mateus 15:28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Algumas observações importantíssimas. Desde aquela hora, hora do quê? E desde aquela hora a sua filha ficou sã, hora que ela desejou ser curada. Não vê ainda? Olha o verbo. Seja isso feito para contigo, como eu quero, como eu mando, como eu ordeno, como eu determino, com a minha fé, com o meu poder. O autor da vida tem todo o poder. O Deus em carne, Emmanuel, poderia fazer, e em muitos casos fez, eu já vou falar. Mas, em mais da metade dos casos dos sinais de Mateus, Marcos, Lucas e João, nossos livros comprobatórios, nós temos Jesus dizendo: seja feito conforme a tua fé, e no caso dessa mulher, conforme tu desejas. O que é que você deseja? Que seja bom para o teu próximo, que seja bom para a eclésia, que seja bom
para a salvação de vidas, que é o propósito da criação do homem, o que é que você deseja? As coisas serão feitas conforme tu desejas, desde que essas coisas estejam debaixo de alguns princípios. E aí que está o problema. O que quer dizer ser curada? Seja conforme tua fé. Olha que coisa extraordinária. Ser curada. Se você diz respeito a você, ao teu desejo, ao teu pedido, à tua fé, não tem uma interferência de Deus, mesmo que quem falou isso, quem professou isso e quem operou maravilhas naqueles dias como nunca antes nem depois, foi o próprio Deus em carne. Era Deus que estava ali. Era o próprio Deus, o Criador em carne. Entretanto, ele disse, seja conforme tua fé. Vou explicar esses princípios que começaram lá em Gênesis, no Bereshit. E daí porque os místicos, os índios e outros povos acham que Deus é a natureza. Preste atenção. Quando Deus criou o homem e a terra e tudo o que há, Ele estabeleceu planos metafísicos. Se você estudar um pouquinho, e de tempo em tempo a gente volta nesse assunto aqui no programa, sobre metafisicalidade, e em breve eu vou trazer aqui uma especialista em física quântica. Se você falar com um físico, você vai descobrir uma coisa extraordinária. Que a maioria das coisas que existem, nós não vemos. Talvez mais de 70% das coisas que existem, nós não vemos. Elas existem. Ondas de som que estão chegando para você, ondas do micro-ondas, do calor do seu corpo, ondas que passam, atravessam seu corpo que é físico a todo momento, em todo lugar. Se você pudesse vê-los, enxergá-los, enxergar essas ondas agora. E essas coisas metafísicas. Esses materiais. Que materiais? Seres, poderes, tanto criados por Deus espiritualmente, como a ação deles metafísica, e como as coisas que sentimos e pensamos antes de executarmos e materializarmos, realizarmos, como é o caso da nossa antecipação cerebral, dos nossos projetos de vida. Então a gente pensa primeiro e depois executa. Veja, pensamento existe a todo momento na cabeça de 7 bilhões de pessoas. Mas é metafísico, não vemos. É essa metafisicalidade que Deus estabeleceu também. E que nós nos apegamos muito à matéria, às coisas dessa vida. Tanto é que os crentes acham que ser espiritual é outra coisa. Quando na verdade ser espiritual, já ensinem isso, é o contraposto antagônico de ser material. Quanto mais desapegado da matéria, mais espiritual. E hoje nós temos os crentes do pai João Calvino, materialistas, dinheiristas de Mamon. Mamon é o Deus desse século, deste mundo, desse sistema. Deus desse século, Deus desse mundo, Deus desse sistema é a mesma coisa, 2 Coríntios 4. Você sabia? Eu já ensinei para vocês que a raiz mundo, a raiz sistema e a raiz século é a mesma coisa. Então quando a gente fala de um sistema, é muito maior do que você pode imaginar. Agora preste atenção. As coisas espirituais e metafísicas
nós não vemos e por isso não quantificamos. Por isso física quântica. Não temos como quantificar, ver, contar, mensurar. Como ter uma matemática para as coisas que Deus fez e que nós não vemos. E nós, seres humanos medíocres que somos, muitas vezes, ficamos apegados à matéria, às coisas que vemos. Quando existe amor, ódio, saudade, esperança, fé, tudo isso, o ser humano tenta explicar, energia, onda, alguma coisa. Mas o fato é que elas existem e são muito mais do que as coisas que vemos. De modo que para Deus as coisas que vemos ou não vemos, para Ele é a mesma coisa, porque Ele tudo vê, tudo contempla. E quando Ele criou o mundo, Ele estabeleceu muito mais coisas então que não vemos do que as coisas que vemos. Ele disse para a semente física que ela germine, que ela prospere, que ela frutifique. E assim é. Jabuticaba da jabuticaba, beterraba da beterraba, em quase 6.000 anos de existência do homem. E talvez milhões de anos no Jardim do Éden fechado. Você entende isso? Assim também na metafisicalidade, aquele que planta, colhe. E na verdade as coisas que Jesus ensinou são princípios de vida. Por isso que eu chamo a Bíblia não de Bíblia, mas chamo ela de livro de referências, livro de princípios. E é isso que nós contemplamos e vemos no vídeo. A Bíblia não é sagrada, você que não assistiu precisa assistir, porque a Bíblia, além de não ser sagrada mística, ela precisa ser vista pela percepção de que ela é a raiz, a nossa fonte de princípios, de conduta, de maneira de viver para escolhas da vida. É nela que estão os heróis da fé, da metafisicalidade mais importante, a fé, a vitória que vence o mundo, mas no que diz respeito à salvação, espera que o tema só está começando. Então ele, em seus ensinamentos, por exemplo, num dos sermões mais conhecidos, ele disse: batei, batei a porta e abrir-se. Que princípio extraordinário. As pessoas acham que é a insistência da oração. Mistificaram o que ele falou. Aí tem gente que faz campanha de oração. O que ele está falando é um princípio extraordinário. Ele está dizendo que pode ser um ateu, mas se o ateu perseverar e bater naquela porta, ou ascendentemente, ou pelo menos constantemente, de forma retilínea, uniforme, na mesma intensidade, na mesma equidade, então a porta se abrirá. Se você quer uma coisa, se você põe uma coisa na cabeça como alvo, se você tem um destino, isso começa aqui, na metafisicalidade, e poderá se realizar. Se você crer. Se você crer, se você confiar, será conforme o teu desejo, será conforme a tua fé. Você que não assistiu o meu vídeo sobre removedor de montanhas, assista depois para entender outro texto que mistificam e entendem absolutamente de forma equivocada. Entendendo essa metafisicalidade, de princípios que ele estabeleceu lá atrás, quando criou o homem. Ele não estabelece aqui porque senão isso o tornaria um Deus injusto, que privilegia filhos, que interfere quando ele quer, do jeito que ele quer. A predestinação fatalista presbiteriana ou arminianista, do Deus que põe o nome no livro da vida, tira do livro da vida, põe no livro da vida e fica amedrontando as pessoas. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele não pode interferir
Ele não pode ultrapassar algo que é maior do que ele. A sua própria justiça, seu próprio caráter, sua equidade, sua palavra. A sua palavra é maior do que ele. Hoje nós vemos uma sociedade de pessoas que não têm palavra. Ainda ontem eu adquiri um template para o site, novo portal EC, de um indiano, e ele não teve palavra. Tive que ter uma discussão imensa para poder rever o dinheiro. Mais de 40 e-mails trocados em inglês, desesperado, para rever um dinheiro de um produto que não é verdade. Hoje as pessoas não têm palavra. O caráter pressupõe palavra. E Deus é um Deus de palavra. Se você não pode confiar na palavra dos homens, tem uma pessoa que não muda. Os homens mudam de palavra, mas tem um ser que ele é único e imutável. Ele é imutável dentro de seus planos arquitetados. O Senhor dos Exércitos zela por sua palavra. Então não tem privilegismo gospel, pentecostal, neo, que vai fazer com que você ache que você é mais especial que outrem, porque para ele todos são iguais. E para explicar isso na metafisicalidade, quando as coisas começaram lá atrás, há quase 6.000 anos, o Senhor estabeleceu também um princípio extraordinário. Ele estabeleceu, olha para minha mão, uma linha imaginária. Uma linha metafísica que não podemos ver. Ele estabeleceu isso. E o homem e a mulher que ultrapassar essa linha, crendo, desejando com todo o seu coração, acreditando que aquilo é possível, este homem, esta mulher, alcançará o que deseja. Mas não é que seja Deus mandando um anjo para te dar aquilo que você acreditou e pediu com fé. Não é que seja Deus privilegiando e coincidindo com o revelamento, a profetada e a visagem lá do teu grupinho. Nem com os sonhos dos espíritas, nem com os sonhos dos evangélicos e até do pessoal fora do sistema. Coincidiu, mas não é. O que acontece é que existe uma linha imaginária que Deus determinou no Gênesis. E a sua palavra foi que hoje, que desde hoje até o último dia do milênio, o homem que crer, a mulher que confiar inteiramente e se debruçar unicamente com toda a sua força em alcançar aquilo que acreditou e lutar por aquilo que confiou, este homem, essa mulher alcançará esse objetivo. É uma linha imaginária, metafísica, mas ela existe. Aí as pessoas acham que foi o Espiritismo. Aí as pessoas acham que foi Vossa Senhora. Aí as pessoas acham que foi o pastor curandeiro. E os homens usam o nome de Deus, porque não tem palavra. E os homens usam o seu nome, a sua história, para ganhar dinheiro.
para dominar pessoas, satisfazer seu ego, construir impérios pessoais para ele e para sua família. Como fez Corá, Acã, como fizeram muitos no passado, homens que no tempo da bênção ou maldição, você que não assistiu, assista, tinham até o dom de profecia, como Balaão, chamado para isso no ministério ainda existente, em vigor, o ministério de profeta, a tal ponto que a jumenta teve que impedi-lo, porque senão ele amaldiçoaria Israel. Aquele povo que nem se chamava ainda Israel. Mas o seu Yahudim foi protegido pelo próprio Deus, interferindo, porque envolvia o seu povo errado, com uma jumenta e um anjo, com uma espada, dizendo para ele: você só vai falar o que eu mandar, porque existia bênção e maldição temporária. Hoje Jesus nos deu sua graça, a bênção definitiva. E sabe o que as pessoas fazem? Ainda preferem a bênção e a maldição temporária, porque aprenderam errado. É esse Deus que interfere, que é injusto, que é como Satanás, fica interferindo a qualquer coisa, a qualquer momento. Embora nem Satanás faça isso, Satanás só pode interferir quando você deu o primeiro passo. Você colocou no coração trair sua esposa, Satanás já prepara até o encontro para você. Até o vestido da mulher com que você vai deitar, ou o homem. Ou a vestimenta. Ele interfere, basta você querer o mal. Se ele ver que você quer o mal, ele já está interferindo. Deus não. Só quando salvação envolve todo o seu povo. Mas eu disse de uma terceira forma com que Deus interfere. Existe uma terceira forma que eu pouco falei até hoje. Eu só disse assim, através de dons. E hoje é o dia. E essa semana, com a minha volta, é o momento desse assunto. Como é que Deus interfere através de dons? Nós vamos voltar nesse assunto muitas vezes. Mas, falando ainda sobre metafisicalidade, ele estabeleceu uma linha imaginária. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser satanista, você pode ser o que você quiser ser. Se você crer de todo o coração em alguma coisa que seja bom para alguém, principalmente para o próximo, para você, para o bem comum, se você acreditar demasiadamente naquilo, aquilo se materializará, aquilo acontecerá. Isso não é Deus diretamente, é Deus indiretamente. É Deus porque tudo é para Ele, por Ele. É Deus porque todas as coisas foram criadas por Ele. É Deus porque a capacidade de crer vem dEle. Mas não é Ele mandando anjo, olhando do seu trono e dizendo: como eu amo meu filho especial, privilegiado, eu vou enviar um anjo para proteger ele, para guardar ele, para privar ele dos problemas dessa vida. O Deus que esteve aqui em carne há 2 dias atrás, 2 dias de Oséias, esse Deus disse: no mundo tereis aflições. O Deus que sai na boca dos sermonistas pregadores de hoje é o Deus que diz: no mundo não tereis aflições. Se vocês quiserem, se vocês crerem, se vocês obedecerem, não vão sofrer. Sofrer é para quem não crê.
Por isso, por essa razão, que há tanta confusão, ateus, agnósticos, místicos, índios. Nós temos o pessoal da Cabala, o pessoal de algumas vertentes espíritas, esotéricas, que acham que Deus é a natureza. Por que essa concepção cresce tanto hoje com as pessoas que inclusive ganham mais de 5 salários mínimos? Pessoas de classe média alta, pessoas de famílias ricas, passaram a acreditar que Deus é a natureza. Por quê? Justamente pela incompreensão do que falam sobre Deus hoje. Porque hoje falam de um Deus que interfere em tudo. E aí eles olham na natureza e veem coisas acontecerem. E não entendem onde está a resposta. Pois bem, mande esse vídeo para as pessoas, para que elas aprendam. Chegou o momento de você aprender. Você buscou tanto, você procurou tanto e agora você está entendendo. E agora você encontrou a resposta. Aí a gente vê hoje curandeiros, simpatias e interferências orgânicas, não místicas. Minha bisavó foi curandeira. Você deve ter conhecido alguém. Muitos que eu conversei, amigos fora do sistema do EC, já frequentaram uma curandeira, bezedeira, algum centro, e viram coisas extraordinárias. Cirurgias espíritas, leitura de mãos, de cartas, ciganos acertando muita coisa sobre a sua vida, umbandistas falando toda a sua vida e depois se convertem e viram Maria do Sapatinho de Fogo, Pedrinho, pastor cheio de fogo. Primeiro estava na Umbanda. Depois ele usa os mesmos dons mediúnicos. Você que não assistiu o meu vídeo sobre mediunidade, assista. Usa seus mesmos dons. Deus interfere através de dons. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Dons. Aí o que acontece? Coisas extraordinárias. Eu me lembro que eu tinha uma verruga. E ela saiu com uma simpatia. Minha avó ensinou lá, minha mãe, eu. E saiu. Como é que vocês explicam isso? Eu acabei de ser informado aqui que a bateria acabou. Tô em equipamento novo, tô aprendendo a mexer. E sozinho não é fácil. Muita coisa diferente. Bateria, som, tudo muito diferente. Para socorrer aqui, estou colocando a câmera do computador e dizendo a vocês o seguinte. Você pode ter tido essa experiência ou alguém da sua família. Tem vídeos na internet, hoje tem acesso a tudo. Procure. Coisas acontecem através de simpatias. Como é possível? Alguém vai dizer, o crente vai dizer, o evangélico, você que é ex-evangélico, evangélico pentecostal, é a ação do mal, é o diabo. Não. É essa linha imaginária. Nem Deus nem diabo. É claro que o diabo arquiteta, planeja, interfere, estimulando o misticismo, estimulando o curandeirismo, o domínio, a torpe ganância. É claro que o diabo, ele faz de tudo para que isso se espalhe, que as pessoas achem que isso existe. Mas não é ele, é essa linha imaginária que precisa de um ponto de contato, de um ponto de fé, que pode ser a galinha, que pode ser um fio, uma rosa, um sabão, que pode ser um lenço, que pode ser uma gravata, que pode ser um óleo, que pode ser um toque, que pode ser uma roupa. Aquilo que você deposita fé, o efeito placebo que eu falei no encontro em Capão da Canoa.
Aquilo que você depositar a tua fé, ultrapassando essa linha, se a tua fé for grande, intensiva, a tal ponto de ultrapassar essa linha imaginária, então você é curado. Então você alcança aquilo que deseja. Mas isso não é Deus te privilegiando. É a metafisicalidade que ele determinou no Gênesis e que as pessoas usam hoje para o seu bel prazer. E eu ainda vou falar essa semana sobre os dons. E aí, se a pessoa tem algum dom da fé, de milagres ou mediunidade, e se ela tem algum dom, alguma sensibilidade para perceber a metafisicalidade, se ela tem algum dom, ela pode usar isso então para o mal, enganar pessoas. Mas, na verdade, no sistema, e agora quando falo de sistema não falo do mundo, falo do religioso, quero crer e acompanho, pesquiso, 60%, 70% das pessoas fazem, reproduzem coisas que nem sabem o que são. E as coisas acabam dando certo. Então elas fazem isso por tradição. Aprendem por observação e reproduzem por tradição. E assim as coisas vão acontecendo. E como tem o versículo que eu criei para ensinar vocês, o versículo que diz, versículo de Áquil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são místicos. Eu estou falando de coincidências. Coincidências. Esse é só o começo de uma aula que já está publicada. 9h30 hoje publiquei. Você tem acesso a ela aí por escrito. E a sequência de vídeos vai até sexta-feira. E eu ainda quero abordar isso em Santa Catarina na reunião que estarei presente. Aqui como igreja em Santa Catarina. O equipamento está pronto, chegou. Eu ainda estou com pouca luz, vocês estão vendo. Eu tenho que arrumar a luz. Eu tenho que arrumar essa questão das baterias. Estou aprendendo a mexer com isso. Eu estou arrumando o portal, o chat. Mais uma semana. A gente vai fazendo, vai aprendendo. Agora é a prática. Vocês vão ver que vai melhorar muito. Muito. E eu parei aqui, na metafisicalidade. Deus no Gênesis estabeleceu princípios. E esses princípios, assim como a natureza, obedecem. Como diz o livro de Jó. Se o mar não passa daquele limite, a não ser por ressaca ou maremoto, não passa. Os animais que se alimentam de frutas se alimentam até o fim. A natureza obedece o que foram criados, para que foram criados, como foram criados. A natureza obedece. Inclusive a nossa natureza. Veja, uma mulher parda vai gerar um filho pardo. DNA, olhos recessivos, castanhos, cabelos, DNA. Que coisa extraordinária! A natureza até o fim vai obedecer o que o Senhor estabeleceu. A terra, o sol, a lua. E ele disse lá no princípio, enquanto houver verão, inverno, outono, primavera, enquanto houver dia e noite, lua e sol, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não vai passar. Veja como ele é justo. Ele não é esse Deus que privilegia. Eu também queria, irmãos, um Deus que privilegia. Ah, como eu queria. Mas eu tenho comprometimento com a verdade. Agora isso não anula o que ele estabeleceu no princípio. E antes que eu encerre para voltar amanhã com a continuação que eu sei que vocês não vão perder,
Você que está prestando atenção, já está entendendo tudo que eu falei, né? Agora você está começando a entender que não é motivo para ficar triste quando descobriu no curso Desteologizando que Deus não interfere. Aí ficou triste com Áquil. Parece aquele jovem rico que se distanciou triste porque Deus não interfere. Ficou borocochô. Se afastou até do EC. Eu não quero mais trabalhar nisso aí não. Não vai nem mais nas reuniões. Já está vendo outras coisas, já está em outro lugar. Porque se Deus não interfere, o Áquil está doido. Eu sei porque aí todo mundo conta a experiência. Na minha vida eu também tive muita experiência. Peguei elas e passei pela peneira, pelo filtro. E ficou pouca coisa. Pouca coisa passou pelo filtro. A maioria eu vi que era tudo produto da minha mente, do meu misticismo tolo. Como eu queria estar com a câmera boa aqui, com boa luz. Tá meio ruim aqui a luz. Para encerrar, mas do jeito que tá aqui já tá bom. E dizer para você, não fique triste. Deus não privilegia. Olha que frase linda. Eu vou terminar em grande estilo. Deus não privilegia filhos especiais. Simplesmente porque Ele é justo. Mas também porque Ele não precisa interferir. Deus não precisa interferir. Como assim, Áquil? Ele já criou a linha imaginária. Ele já criou o mundo espiritual, metafísico em paralelo com o nosso. Você não pode quantificar. Mas a natureza, que é Ele próprio, porque Ele é muito mais que a natureza, mas a natureza também é Ele. Ele está em todas as coisas, então a natureza que o obedece sua ordem. Nos prova que enquanto houver dia e noite, os seus princípios também obedecem o que Ele determinou. E Ele determinou o seguinte: aquele que crer de todo o seu coração, aquele que desejar de todo o seu coração alguma coisa, alcançará. Basta para isso que você tenha fé, acredite e ultrapasse essa linha imaginária. Mas isso não significa que você está na fé certa, na religião certa, que o teu pastor é bom, que teu padre é bom, que teu médium é bom, que o teu caminho é bom e que você encontrou a luz. Não. É aí que está o engano. Isso é orgânico. Isso é natural. Isso não é sagrado, místico, religioso. Isso é orgânico. É o princípio estabelecido por Deus organicamente. Nada mais. O dia que você crer e desejar algo com toda a tua força, com todo o teu corpo, o dia que você desejar esse algo absolutamente,
e isso acontecer, lembre-se, não significa que você é salvo. Por isso que muitos vão chegar lá porque viveram uma vida de misticismo, de coincidências, de curandeirismo, de sinais, verdades e mentiras. A maioria é tudo mentira. E muitas verdades. É a fogueira, é o papelzinho que joga, é a hipnose, são os encontros com Deus, G12, todas as técnicas de hipnose possíveis para te enganar. Daqueles que realmente enganam. E você acha que foi a religião e vai chegar lá e vai dizer: Senhor, em teu nome eu fui crente, evangélico, protestante, pentecostal. E eu vi as tuas maravilhas, os teus sinais. Eu vi coisas extraordinárias, eu testemunhei, eu senti a tua presença, eu adorei, eu me emocionei, eu chorei. E ele dirá: não reconheço essas obras. O que eu reconheço, você não aprendeu e não praticou. Ou aprendeu e não praticou. Consegue entender agora o porquê que ele disse que muitos chegariam lá dizendo que fizeram isso e aquilo? Chegariam não, chegarão, chegarão. Esse é o caminho largo. Amanhã eu volto para falar sobre Hebreus 11, sobre os curandeiros, hipnose, placebo, para falar sobre grego, para falar sobre o dom de milagres, o dom da fé, para explicar o juízo final e a justiça de Deus. Como que ele vai julgar no juízo final se ele privilegiou pessoas, interferindo a todo momento como ensinam errado em todos os lugares que você for? Vá no templo mais próximo da sua esquina, a esquina da sua quadra, da sua casa. Vá, ligue o rádio, a TV, entre no website gospel que você lembra agora. E você vai ver todos eles dizendo que Deus interfere. Parece que o Akel está sozinho nessa. Mas quando você tem a verdade, sabe o que acontece? Ninguém pode nada contra ela. E sabe o que acontece? As pessoas testificam que é verdade, espalham a verdade. E quando você menos ver, o mundo inteiro vai saber que Deus é justo. Ah, irmão, aqui é muita pretensão. Olha, eu só sei de uma coisa. Eu não entendia nada disso. E passei a entender de anos para cá, quando o Senhor me abriu os olhos. E se Ele me abriu é porque são dons. E se são dons, a minha missão é ensinar. E se vocês estão aprendendo, e são muitos, milhares que me assistem, e vão espalhar para outros milhares, o Senhor tem algum propósito nisso. Envolve a sua igreja. Ele está interferindo através dos dons. Sim ou não? Pois é. Amanhã eu vou falar sobre os mártires, Idade Média, Holocausto, Estado Islâmico. Interfere ou não interfere? E eu vou falar sobre aquela tristeza dos discípulos, que não conseguiam expulsar demônios e curar enfermos. E posteriormente, logo em seguida, a alegria dos discípulos, porque os demônios sujeitavam a eles, porque as enfermidades saíam. E o que foi que o Senhor respondeu para eles? Obrigado pela participação de todos vocês no chat. Ao vivo é assim. É difícil sem ajuda, equipamento, um monte de coisa. Acontecem alguns erros. Mas eu farei muitos vídeos gravados. Vídeos curtos de 1, 3, 5, 10 minutos. Bem coesivos, com altíssima qualidade. Equipamento agora tem. O que falta é se acostumar, se preparar e melhorar, né? O problema também aqui é que é tudo eu que faço, mas as coisas vão melhorar com o tempo. Eu volto amanhã, combinado? Amanhã, continuação. Você que está assistindo gravado tem continuação. Portal equiorgânica.com.
Participe no chat todos os dias. Saia um pouco do WhatsApp, do Face e vem para o chat. Vem conversar com uma igreja ali. Ali a gente pode ajudar as pessoas, tirar dúvida delas. É um lugar público e que ajuda muita gente. Já já, eu tô de volta em menos de 24 horas. Que grande alegria! De volta ao programa O Evangelho. Essa semana tem estreia de um novo portal, novo chat, novo programa, novo tudo. Nova forma de fazer. E o tema hoje é A Tua Fé Te Salvou, não Deus. Não julgue. Os títulos são sempre inteligentes, reflexivos e principalmente provocantes. Provocam em você racionalidade, pouco menos de misticismo. E o vídeo de hoje é o segundo vídeo mais importante do terceiro curso do EQ Orgânica. O vídeo A Tua Fé Te Salvou, não Deus, vem em segundo lugar. O primeiro é A Bíblia Não é Sagrada, curso Desmistificando. Então você faz o dessistematizando, desteologizando, depois desmistificando. Nesse terceiro curso nós temos vídeos difíceis de temas difíceis, mas o de hoje eu considero a aula mais importante, mais difícil que eu já dei. Ela é muito abrangente, portanto a gente vai retomar esse assunto várias vezes ao decorrer do tempo. Vamos começar? Eu quero salientar que ao vivo não dá para usar minha qualidade máxima da câmera, não dá para usar Full HD, foco e desfoque, dá até para usar, mas não muito. Não dá para usar muito chroma key, não dá para usar toda a potencialidade das coisas que adquiri. Mas eu farei vídeos gravados, como fiz ontem, de tempo em tempo, e vocês vão ver que a qualidade é muito superior. Mas eu não vou abandonar vocês nesse programa tão gostoso que a gente faz juntos, que faz ao vivo. Começa agora o programa O Evangelho, que volta com muita alegria. O Evangelho. Presta bem atenção. Se você tem notificações do push, em nossa página você recebeu a notificação da transcrição do programa de hoje. Todos os meus programas do Evangelho agora serão ao vivo e gravados e transcritos. Então você pode também ter acesso a esse programa aula, estudo doutrina com texto. Sempre com temas edificantes, e o de hoje é muito difícil de entender. Portanto, se é que é possível me ouvir, porque 80% das pessoas que me assistem ainda estão no sistema, eu lhes peço, imploro, tirem todo o preconceito que vocês puderem. Todo. Não me julguem. Até o final desse vídeo. Aí as coisas farão sentido. Certo? Então é isso que eu peço. Não me julgue. Vamos lá. Afinal, Deus interfere ou não? Se sim, quando ele interfere? Parece falta de modéstia, mas vamos admitir, é preciso muita coragem para eu vir aqui e vocês que já entenderam esse assunto e saem por aí ensinando também essa verdade,
que pode deixar o trabalho EC, o programa O Evangelho, a Igreja Orgânica, a minha missão, a tua missão, cada vez mais impopular, ao invés de crescer? Praticamente ninguém quer ouvir o que tenho a dizer. Veja você o tamanho do comprometimento com a verdade. Qual é o doido no mundo de plena fama, mídia, status, terceiro e poder que vem a público falar o que as pessoas não gostam de ouvir? O que não me torna popular, mas impopular. Por aí você vê como estou comprometido com o Evangelho. Para não assustar você totalmente, haja vista ter aprendido no sistema religioso absolutamente tudo ao contrário do que vou ensinar, trago dessa vez alguns caminhos que explicam organicamente o porquê das coisas. Eu ensinei no curso Desteologizando que Deus só interfere em 2 casos. Vamos lá, vocês que já estudaram. Primeiro, quando envolve salvação. Segundo, quando envolve todo o seu povo. Yahudim, eclésia do grego, errado. Como se não bastasse assunto tão profundo, hoje iremos mais além, falando sobre metafisicalidade, princípios da natureza desde a criação e a linha imaginária transponível da fé. Comecemos com a frase sempre a posteriori do Salvador em seu trabalho como Messias. Por que a posteriori? Porque era depois de sua prédica, de seu sermão, de seu ensinamento, de sua doutrina, depois da operação de maravilhas, dos sinais que ele fazia para evidenciar e comprovar o que falava, que ele dizia essa frase a posteriori. Preste atenção. Vou citar alguns. Lucas 17:19, disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E Jesus lhe disse, Lucas 18:42, a tua fé te salvou. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7:50. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 10:52. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9:22. E ele lhe disse: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Marcos 5:34. E agora, um texto que eu amo, preste atenção. Mateus 15:28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Algumas observações importantíssimas. Desde aquela hora, hora do quê? E desde aquela hora a sua filha ficou sã, hora que ela desejou ser curada. Não vê ainda? Olha o verbo. Seja isso feito para contigo, como eu quero, como eu mando, como eu ordeno, como eu determino, com a minha fé, com o meu poder. O autor da vida tem todo o poder. O Deus em carne, Emmanuel, poderia fazer, e em muitos casos fez, eu já vou falar. Mas
em mais da metade dos casos dos sinais de Mateus, Marcos, Lucas e João, nossos livros comprobatórios, nós temos Jesus dizendo: seja feito conforme a tua fé, e no caso dessa mulher, conforme tu desejas. O que é que você deseja? Que seja bom para o teu próximo, que seja bom para a eclésia, que seja bom para a salvação de vidas, que é o propósito da criação do homem. O que é que você deseja? As coisas serão feitas conforme tu desejas, desde que essas coisas estejam debaixo de alguns princípios. E aí que está o problema. O que quer dizer ser curada? Seja conforme tua fé. Olha que coisa extraordinária. Ser curada. Se você diz respeito a você, ao teu desejo, ao teu pedido, à tua fé, não tem uma interferência de Deus, mesmo que quem falou isso, quem professou isso e quem operou maravilhas naqueles dias como nunca antes nem depois, foi o próprio Deus em carne. Era Deus que estava ali. Era o próprio Deus, o Criador em carne. Entretanto, ele disse: seja conforme tua fé. Vou explicar esses princípios que começaram lá em Gênesis, no Bereshit. E daí porque os místicos, os índios e outros povos acham que Deus é a natureza. Preste atenção. Quando Deus criou o homem e a terra e tudo o que há, Ele estabeleceu planos metafísicos. Se você estudar um pouquinho, e de tempo em tempo a gente volta nesse assunto aqui no programa, sobre metafisicalidade, e em breve eu vou trazer aqui uma especialista em física quântica. Se você falar com um físico, você vai descobrir uma coisa extraordinária. Que a maioria das coisas que existem, nós não vemos. Talvez mais de 70% das coisas que existem, nós não vemos. Elas existem. Ondas de som que estão chegando para você, ondas do micro-ondas, do calor do seu corpo, ondas que passam, atravessam seu corpo que é físico a todo momento, em todo lugar. Se você pudesse vê-los, enxergá-los, enxergar essas ondas agora. E essas coisas metafísicas. Esses materiais. Que materiais? Seres, poderes, tanto criados por Deus espiritualmente, como a ação deles metafísica, e como as coisas que sentimos e pensamos antes de executarmos e materializarmos, realizarmos, como é o caso da nossa antecipação cerebral, dos nossos projetos de vida. Então a gente pensa primeiro e depois executa. Veja, pensamento existe a todo momento na cabeça de 7 bilhões de pessoas. Mas é metafísico, não vemos. É essa metafisicalidade que Deus estabeleceu também. E que nós nos apegamos muito à matéria, às coisas dessa vida. Tanto é que os crentes acham que ser espiritual é outra coisa. Quando na verdade ser espiritual, já ensinem isso, é o contraposto antagônico de ser material. Quanto mais desapegado da matéria, mais espiritual. E hoje nós temos os crentes do pai João Calvino, materialistas, dinheiristas, de Mamon. Mamon é o Deus desse século, deste mundo, desse sistema.
Deus desse século, Deus desse mundo, Deus desse sistema é a mesma coisa, 2 Coríntios 4. Você sabia? Eu já ensinei para vocês que a raiz mundo, a raiz sistema e a raiz século é a mesma coisa. Então quando a gente fala de um sistema, é muito maior do que você pode imaginar. Agora preste atenção. As coisas espirituais e metafísicas nós não vemos e por isso não quantificamos. Por isso física quântica. Não temos como quantificar, ver, contar, mensurar. Como ter uma matemática para as coisas que Deus fez e que nós não vemos. E nós, seres humanos medíocres que somos, muitas vezes, ficamos apegados à matéria, às coisas que vemos. Quando existe amor, ódio, saudade, esperança, fé, tudo isso o ser humano tenta explicar, energia, onda, alguma coisa. Mas o fato é que elas existem e são muito mais do que as coisas que vemos. De modo que para Deus as coisas que vemos ou não vemos, para Ele é a mesma coisa, porque Ele tudo vê, tudo contempla. E quando Ele criou o mundo, Ele estabeleceu muito mais coisas então que não vemos do que as coisas que vemos. Ele disse para a semente física que ela germine, que ela prospere, que ela frutifique. E assim é. Jabuticaba da jabuticaba, beterraba da beterraba, em quase 6.000 anos de existência do homem. E talvez milhões de anos no jardim do Éden fechado. Você entende isso? Assim também na metafisicalidade, aquele que planta, colhe. E na verdade as coisas que Jesus ensinou são princípios de vida. Por isso que eu chamo a Bíblia não de Bíblia, mas chamo ela de livro de referências, livro de princípios. E é isso que nós contemplamos e vemos no vídeo. A Bíblia não é sagrada, você que não assistiu precisa assistir, porque a Bíblia, além de não ser sagrada mística, ela precisa ser vista pela percepção de que ela é a raiz, a nossa fonte de princípios, de conduta, de maneira de viver para escolhas da vida. É nela que estão os heróis da fé, da metafisicalidade mais importante, a fé, a vitória que vence o mundo, mas no que diz respeito à salvação, espera que o tema só está começando. Então ele, em seus ensinamentos, por exemplo, num dos sermões mais conhecidos, ele disse: batei, batei a porta e abrir-se. Que princípio extraordinário. As pessoas acham que é a insistência da oração. Mistificaram o que ele falou. Aí tem gente que faz campanha de oração. O que ele está falando é um princípio extraordinário. Ele está dizendo que pode ser um ateu, mas se o ateu perseverar, e as coisas acabam dando certo. Então elas fazem isso por tradição. Aprendem por observação e reproduzem por tradição, e assim as coisas vão acontecendo. E como tem o versículo que eu criei para ensinar vocês, o versículo que diz, versículo de Áquil, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são místicos. Eu estou falando de coincidências. Coincidências. Esse é só o começo de uma aula que já está publicada. 9h30 hoje publiquei. Você tem acesso a ela aí por escrito. E a sequência de vídeos vai até sexta-feira. E eu ainda quero abordar isso em Santa Catarina, na reunião que estarei presente. Aqui como igreja em Santa Catarina. O equipamento está pronto, chegou. Eu ainda estou com pouca luz, vocês estão vendo. Eu tenho que arrumar a luz. Eu tenho que arrumar essa questão das baterias. Estou aprendendo a mexer com isso. Eu estou arrumando o portal, o chat.
Mais uma semana. A gente vai fazendo, vai aprendendo. Agora é a prática. Vocês vão ver que vai melhorar muito. Muito. E eu parei aqui, na metafisicalidade. Deus no Gênesis estabeleceu princípios. E esses princípios, assim como a natureza, obedecem. Como diz o livro de Jó. Se o mar não passa daquele limite, a não ser por ressaca ou maremoto, não passa. Os animais que se alimentam de frutas se alimentam até o fim. A natureza obedece o que foram criados, para que foram criados, como foram criados. A natureza obedece. Inclusive a nossa natureza. Veja, uma mulher parda vai gerar um filho pardo. DNA, olhos recessivos, castanhos, cabelos, DNA. Que coisa extraordinária! A natureza até o fim vai obedecer o que o Senhor estabeleceu. A terra, o sol, a lua. E ele disse lá no princípio: enquanto houver verão, inverno, outono, primavera, enquanto houver dia e noite, lua e sol, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não vai passar. Veja como ele é justo. Ele não é esse Deus que privilegia. Eu também queria, irmãos, um Deus que privilegia. Ah, como eu queria. Mas eu tenho comprometimento com a verdade. Agora isso não anula o que ele estabeleceu no princípio. E antes que eu encerre para voltar amanhã com a continuação que eu sei que vocês não vão perder, você que está prestando atenção já está entendendo tudo que eu falei, né? Agora você está começando a entender que não é motivo para ficar triste quando descobriu no curso Desteologizando que Deus não interfere. Aí ficou triste com Áquil. Parece aquele jovem rico que se distanciou triste porque Deus não interfere. Ficou borocochô. Se afastou até do EC. Eu não quero mais trabalhar nisso aí não. Não vai nem mais nas reuniões. Já está vendo outras coisas, já está em outro lugar. Porque se Deus não interfere, o Áquil está doido. Eu sei porque aí todo mundo conta a experiência. Na minha vida eu também tive muita experiência. Peguei elas e passei pela peneira, pelo filtro. E ficou pouca coisa. Pouca coisa passou pelo filtro. A maioria eu vi que era tudo produto da minha mente, do meu misticismo tolo. Como eu queria estar com a câmera boa aqui, com boa luz. Tá meio ruim aqui a luz. Para encerrar, mas do jeito que tá aqui já tá bom. E dizer para você, não fique triste. Deus não privilegia. Olha que frase linda. Eu vou terminar em grande estilo. Deus não privilegia filhos especiais. Simplesmente porque Ele é justo. Mas também porque Ele não precisa interferir. Deus não precisa interferir. Como assim, Áquil? Ele já criou a linha imaginária. Ele já criou o mundo espiritual, metafísico em paralelo com o nosso.
você não pode quantificar. Mas a natureza, que é Ele próprio, porque Ele é muito mais que a natureza, mas a natureza também é Ele. Ele está em todas as coisas, então a natureza que o obedece sua ordem. Nos prova que enquanto houver dia e noite, os seus princípios também obedecem o que Ele determinou. E Ele determinou o seguinte: aquele que crer de todo o seu coração, aquele que desejar de todo o seu coração alguma coisa, alcançará. Basta para isso que você tenha fé, acredite e ultrapasse essa linha imaginária. Mas isso não significa que você está na fé certa, na religião certa, que o teu pastor é bom, que teu padre é bom, que teu médium é bom, que o teu caminho é bom e que você encontrou a luz. Não. É aí que está o engano. Isso é orgânico. Isso é natural. Isso não é sagrado, místico, religioso. Isso é orgânico. É o princípio estabelecido por Deus organicamente. Nada mais. O dia que você crer e desejar algo com toda a tua força, com todo o teu corpo, o dia que você desejar esse algo absolutamente, e isso acontecer, lembre-se, não significa que você é salvo. Por isso que muitos vão chegar lá porque viveram uma vida de misticismo, de coincidências, de curanderismo, de sinais, verdades e mentiras. A maioria é tudo mentira. E muitas verdades. De querer o mal. Se ele ver que você quer o mal, ele já está interferindo. Deus não. Só quando salvação envolve todo o seu povo. Mas eu disse de uma terceira forma com que Deus interfere. Existe uma terceira forma que eu pouco falei até hoje. Eu só disse assim, através de dons. E hoje é o dia. E essa semana com a minha volta é o momento desse assunto. Como é que Deus interfere através de dons? Nós vamos voltar nesse assunto muitas vezes. Mas, falando ainda sobre metafisicalidade, ele estabeleceu uma linha imaginária. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser satanista, você pode ser o que você quiser ser. Se você crer de todo o coração em alguma coisa que seja bom para alguém, principalmente para o próximo, para você, para o bem comum, se você acreditar demasiadamente naquilo, aquilo se materializará, aquilo acontecerá. Isso não é Deus diretamente, é Deus indiretamente. É Deus porque tudo é para Ele, por Ele. É Deus porque todas as coisas foram criadas por Ele. É Deus porque a capacidade de crer vem dEle. Mas não é Ele mandando anjo, olhando do seu trono e dizendo: como eu amo meu filho especial, privilegiado, eu vou enviar um anjo para proteger ele, para guardar ele, para privar ele dos problemas dessa vida. O Deus que esteve aqui em carne há 2 dias atrás, 2 dias de Oséias,
esse Deus disse: no mundo tereis aflições. O Deus que sai na boca dos sermonistas pregadores de hoje é o Deus que diz: no mundo não tereis aflições. Se vocês quiserem, se vocês crerem, se vocês obedecerem, não vão sofrer. Sofrer é para quem não crê. Por isso, por essa razão, que há tanta confusão, ateus, agnósticos, místicos, índios. Nós temos o pessoal da Cabala, o pessoal de algumas vertentes espíritas, esotéricas, que acham que Deus é a natureza. Por que essa concepção cresce tanto hoje com as pessoas que inclusive ganham mais de 5 salários mínimos? Pessoas de classe média alta, pessoas de famílias ricas, passaram a acreditar que Deus é a natureza. Por quê? Justamente pela incompreensão do que falam sobre Deus hoje. Porque hoje falam de um Deus que interfere em tudo. E aí eles olham na natureza e veem coisas acontecerem. E não entendem onde está a resposta. Pois bem, mande esse vídeo para as pessoas, para que elas aprendam. Chegou o momento de você aprender. Você buscou tanto, você procurou tanto e agora você está entendendo. E agora você encontrou a resposta. Aí a gente vê hoje curandeiros, simpatias e interferências orgânicas, não místicas. Minha bisavó foi curandeira. Você deve ter conhecido alguém. Muitos que eu conversei, amigos fora do sistema do EC, já frequentaram uma curandeira, bezedeira, algum centro, e viram coisas extraordinárias. Cirurgias espíritas, leitura de mãos, de cartas, ciganos acertando muita coisa sobre a sua vida, umbandistas falando toda a sua vida e depois se convertem e viram Maria do Sapatinho de Fogo, Pedrinho, pastor cheio de fogo. Primeiro estava na Umbanda. Depois ele usa os mesmos dons mediúnicos. Você que não assistiu o meu vídeo sobre mediunidade, assista. Usa seus mesmos dons. Deus interfere através de dons. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Dons. Aí o que acontece? Coisas extraordinárias. Eu me lembro que eu tinha uma verruga. E ela saiu com uma simpatia. Minha avó ensinou lá, minha mãe, eu. E saiu. Como é que vocês explicam isso? Eu acabei de ser informado aqui que a bateria acabou. Tô equipamento novo, tô aprendendo a mexer. E sozinho não é fácil. Muita coisa diferente. Bateria, som, tudo muito diferente. Para socorrer aqui, estou colocando a câmera do computador e dizendo a vocês o seguinte. Você pode ter tido essa experiência ou alguém da sua família. Tem vídeos na internet, hoje tem acesso a tudo. Procure. Coisas acontecem através de simpatias. Como é possível? Alguém vai dizer, o crente vai dizer, o evangélico, você que é ex-evangélico, evangélico pentecostal, é ação do mal, é o diabo. Não. É essa linha imaginária. Nem Deus nem diabo. É claro que o diabo arquiteta, planeja, interfere, estimulando o misticismo, estimulando o curandeirismo, o domínio, a torpe ganância. É claro que o diabo, ele faz de tudo para que isso se espalhe, que as pessoas achem que isso existe. Mas não é ele, é essa linha imaginária
que precisa de um ponto de contato, de um ponto de fé, que pode ser a galinha, que pode ser um fio, uma rosa, um sabão, que pode ser um lenço, que pode ser uma gravata, que pode ser um óleo, que pode ser um toque, que pode ser uma roupa. Aquilo que você deposita fé, o efeito placebo que eu falei no encontro em Capão da Canoa. Aquilo que você depositar a tua fé, ultrapassando essa linha, se a tua fé for grande, intensiva, a tal ponto de ultrapassar essa linha imaginária, então você é curado. Então você alcança aquilo que deseja. Mas isso não é Deus te privilegiando. É a metafisicalidade que ele determinou no Gênesis e que as pessoas usam hoje para o seu bel prazer. E eu ainda vou falar essa semana sobre os dons. E aí, se a pessoa tem algum dom da fé, de milagres ou mediunidade, e se ela tem algum dom, alguma sensibilidade para perceber a metafisicalidade, se ela tem algum dom, ela pode usar isso então para o mal, enganar pessoas. Mas, na verdade, no sistema, e agora quando falo de sistema não falo do mundo, falo do religioso, quero crer e acompanho, pesquiso, 60%, 70% das pessoas reproduzem coisas que nem sabem o que são. E bater naquela porta, ou ascendentemente, ou pelo menos constantemente, de forma retilínea, uniforme, na mesma intensidade, na mesma equidade, então a porta se abrirá. Se você quer uma coisa, se você põe uma coisa na cabeça como alvo, se você tem um destino, isso começa aqui, na metafisicalidade, e poderá se realizar, se você crer. Se você crer, se você confiar, será conforme o teu desejo, será conforme a tua fé. Você que não assistiu o meu vídeo sobre removedor de montanhas, assista depois para entender outro texto que mistificam e entendem absolutamente de forma equivocada. Entendendo essa metafisicalidade de princípios que ele estabeleceu lá atrás quando criou o homem, ele não estabelece aqui porque senão isso o tornaria um Deus injusto que privilegia filhos, que interfere quando ele quer, do jeito que ele quer, a predestinação fatalista presbiteriana ou arminianista do Deus que põe o nome no livro da vida, tira do livro da vida, põe no livro da vida e fica amedrontando as pessoas. Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não pode interferir, ele não pode ultrapassar algo que é maior do que ele. A sua própria justiça, seu próprio caráter, sua equidade, sua palavra. A sua palavra é maior do que ele. Hoje nós vemos uma sociedade de pessoas que não têm palavra. Ainda ontem eu adquiri um template para o site, do novo portal EC, de um indiano, e ele não teve palavra. Tive que ter uma discussão imensa para poder rever o dinheiro. Mais de 40 e-mails trocados em inglês, desesperado, para rever um dinheiro de um produto que não é verdade. Hoje as pessoas não têm palavra. O caráter pressupõe palavra. E Deus é um Deus de palavra. Se você não pode confiar na palavra dos homens, tem uma pessoa que não muda. Os homens mudam de palavra, mas tem um ser que ele é
o único imutável. Ele é imutável dentro de seus planos arquitetados. O Senhor dos Exércitos zela por sua palavra. Então não tem privilegismo gospel, pentecostal, neo, que vai fazer com que você ache que você é mais especial que outrem, porque para ele todos são iguais. E para explicar isso na metafisicalidade, quando as coisas começaram lá atrás, há quase 6.000 anos, o Senhor estabeleceu também um princípio extraordinário. Ele estabeleceu, olha para minha mão, uma linha imaginária. Uma linha metafísica que não podemos ver. Ele estabeleceu isso. E o homem e a mulher que ultrapassar essa linha, crendo, desejando com todo o seu coração, acreditando que aquilo é possível, este homem, esta mulher, alcançará o que deseja. Mas não é que seja Deus mandando um anjo para te dar aquilo que você acreditou e pediu com fé. Não é que seja Deus privilegiando e coincidindo com o revelamento, a profetada e a visagem lá do teu grupinho. Nem com os sonhos dos espíritas, nem com os sonhos dos evangélicos e até do pessoal fora do sistema. Coincidiu, mas não é. O que acontece é que existe uma linha imaginária que Deus determinou no Gênesis. E a sua palavra foi que hoje, que desde hoje até o último dia do milênio, o homem que crer, a mulher que confiar inteiramente e se debruçar unicamente com toda a sua força em alcançar aquilo que acreditou e lutar por aquilo que confiou, este homem, essa mulher, alcançará esse objetivo. É uma linha imaginária, metafísica, mas ela existe. Aí as pessoas acham que foi o Espiritismo. Aí as pessoas acham que foi Vossa Senhora. Aí as pessoas acham que foi o pastor curandeiro. E os homens usam o nome de Deus, porque não tem palavra. E os homens usam o seu nome, a sua história, para ganhar dinheiro, para dominar pessoas, satisfazer seu ego, construir impérios pessoais, para ele e para sua família, como fez Corá, Acã, como fizeram muitos no passado. Homens que no tempo da bênção ou maldição, você que não assistiu, assista, tinham até o dom de profecia, como Balaão, chamado para isso no ministério ainda existente, em vigor, o ministério de profeta, a tal ponto que a jumenta teve que impedi-lo, porque senão ele amaldiçoaria Israel. Aquele povo que nem se chamava ainda Israel. Mas o seu Yahudim foi protegido pelo próprio Deus interferindo, porque envolvia o seu povo errado, com uma jumenta e um anjo, com uma espada, dizendo para ele: você só vai falar o que eu mandar, porque existia bênção e maldição temporária. Hoje Jesus nos deu sua graça, a bênção definitiva,
E sabe o que as pessoas fazem? Ainda preferem a bênção e a maldição temporária, porque aprenderam errado. É esse Deus que interfere, que é injusto, que é como Satanás, fica interferindo a qualquer coisa, a qualquer momento. Embora nem Satanás faça isso, Satanás só pode interferir quando você deu o primeiro passo. Você colocou no coração trair sua esposa, Satanás já prepara até o encontro para você. Até o vestido da mulher com que você vai deitar, ou o homem. Ou a vestimenta. Ele interfere, basta você